I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo entre vetores, tá certo? Estamos interessados em estudar operações com vetores, né? Então já estudamos a adição de vetores, o produto por um escalar, né? Um produto de um vetor por um escalar. E o próximo passo é estudar produto entre vetores, ok? Mas antes de estudarmos propriamente dito os produtos, vamos definir algumas coisas que vão nos ajudar bastante, tá? Quando estivermos nesse assunto. O primeiro é o ângulo entre dois vetores. O que significa um ângulo entre dois vetores? Vamos definir, tá? E também ver a norma de um vetor, tá? Então é o seguinte, ó. Suponhamos que temos dois vetores, tá? Um vetor A e um vetor B. Esses vetores não nulos com representantes AB e AC. Então eu peguei aqui, ó, um vetorzinho A, aqui o vetor A, com representante AB, e um vetor B aqui com representante AC. O ângulo entre A e B é, por definição, o menor ângulo, tá? Ou seja, porque aqui temos dois ângulos, né? Temos esse ângulo aqui, ó, e temos este outro ângulo aqui, tá? Então, por definição, ele vai ser o menor ângulo entre os representantes AB e CD, tá? E ele tem, ó, entre AB e CD. E este ângulo ele vai ser considerado esta ordem, tá? Ó, então é o ângulo entre de A para B, ok? Entre A e B. O ângulo ele vai ser, ó, nesta ordem, tá? Esse cara aqui, ó, e será denotado dessa forma: o ângulo entre A e B, ok? E temos a seguinte relação, ó. O ângulo entre A e B, ele é igual a menos o ângulo entre B e A. Ou seja, o ângulo entre A e B, ele é oposto ao ângulo entre B e A. Então veremos agora uma outra definição, a definição de vetor unitário, tá? Então o vetor U é denominado vetor unitário, ok? Quando e, portanto, todos os seus representantes tiver comprimento unitário. Neste caso, vamos escrever da seguinte forma, ó, duas barras, U, duas barras, igual a 1. Esse duas barras aqui, ó, é a notação de norma, tá certo? Ou em alguns livros você vai ver somente uma barrinha, tá? Que é módulo, tá? O módulo também é o comprimento do vetor, ok? Então aqui é o vetor unitário, ou seja, se o comprimento dele for 1, tá? E aqui a definição de norma, tá? Se eu tiver um vetor A qualquer, tá? Vamos considerar, ó, aqui eu tenho o meu vetor A, esse de vermelho aqui, ó. Então ele vem daqui para cá, é o meu vetorzinho A. Vamos considerar um vetor unitário colinear a A. Então eu vou pegar aqui, ó, colinear a A, um vetorzinho unitário. Ou seja, para qualquer que seja o tamanho de A, vai existir um número real qualquer, tá? Tal que esse vetor A, ele vai ser este número vezes U, tá? Então, ó, como eles são também, pela definição de combinação linear, como o vetor A é uma combinação linear de U, tá? Porque eles são colineares. Então, A ele pode ser dado por um lambda U. Vai existir esse lambda, número real, pertencente aos reais, tal que o vetor A ele é lambda U. Eles são uma combinação linear, pois eles são colineares, ok? E definimos a norma de um vetor, tá? A norma deste vetor A, ou o comprimento deste vetor A, da seguinte forma: a norma do vetor A é a norma de lambda U. Como U ele é unitário, então vai ser somente, ó, o módulo de lambda, tá? O número lambda, o módulo dele vai ser justamente o tamanho ou o comprimento do vetor A. Então vamos ver algumas propriedades da norma, tá? A norma de qualquer vetor
ela é sempre maior ou igual a zero. Não vai existir vetor de comprimento negativo, ok? Comprimento é sempre maior ou igual a zero para qualquer vetor que a gente esteja tomando, ou seja, para todo A, para todo vetor A. Esse símbolo aqui significa para todo, né? A propriedade 2. Um vetor que tenha tamanho zero, ou seja, a norma do vetor sendo igual a zero, somente se o vetor é nulo, tá? Então, o único vetor que tem comprimento zero é o vetor nulo, tá? O único vetor que tem a norma igual a zero é o vetor nulo. A propriedade 3 me diz o seguinte, ó. A norma de x, que é um número real, ó, x vezes um vetor A, ela vai ser igual a x, o módulo de x, vezes a norma do vetor A, tá? Para qualquer vetor A e para qualquer x pertencente aos reais. Então, sempre tivermos a norma de um número real vezes um vetor A, vai ser o módulo de x vezes a norma de A, tá? E vamos ver uma prova para isso daqui, tá? Vamos tentar demonstrar isso daqui, ok? Vamos pegar um vetor A, ó, da seguinte forma, tá? Então, A sempre vai existir um vetorzinho unitário na direção de A, colinear A, tal que o vetor A eu posso escrever ele como sendo um lambda U, ok? Então, quem seria a norma de A? A norma de A gente já viu, ó, que vai ser o módulo de lambda, tá? O comprimento, a norma do vetor U, como U é unitário, tá? Vamos pegar esse U unitário, vai ser somente o módulo de lambda. Vamos agora partir para o outro lado. Quem seria XA? O vetor XA, eu posso também reescrever da seguinte forma, ó, x vezes A. Quem é A? A é lambda U. A vai ser lambda U. Ou seja, quem é a norma desse vetor XA? A norma do vetor XA, lambda U é unitário, é 1, então vai ser somente o módulo de x lambda, ok? Então, ó, podemos concluir o seguinte, ó, portanto, vamos partir deste lado. Quem seria a norma de XA? A norma de XA, tá? A gente já viu, ó, que a norma de XA é módulo de x lambda, ok? Porém, a gente pode... uma das propriedades do módulo é que o módulo do produto é o produto dos módulos. Então, aqui vai ficar, ó, módulo de x vezes o módulo de lambda, tá? Mas a gente sabe, ó, quem é o módulo de lambda? O módulo de lambda é justamente a norma de A, ou seja, né? Então, vamos ter, ó, que a norma de XA, né, que é esse parte aqui, ó, ela vai ser igual a módulo de x vezes o módulo de lambda. Quem é o módulo de lambda? A norma de A, ok? Então tá demonstrado aí, ó, a propriedade 3, ok? Então isso daqui vai acontecer para qualquer vetor A e para qualquer número real x. Então, naturalmente, surge a seguinte pergunta. Professor, como é que eu vou calcular a norma de um vetor qualquer, tá? Dado um vetor, como eu vou saber o comprimento deste vetor? E vamos ver agora, tá? Existem duas situações. Uma é se o vetor for no plano, a outra é se o vetor for no espaço, ok? Então é o seguinte, se eu tiver um vetor qualquer no plano, vamos supor que ele esteja lá longe, eu posso pegar esse vetor, ó, e encontrar um representante dele, tal que o início dele, o ponto inicial, esteja na origem, tá? Então, trouxe o vetor para cá, ok? Na direção do eixo x, a gente já viu que temos um vetor izinho unitário. Na direção do eixo y, temos um vetor unitário j, tá? Aqui, ó, um comprimento A, ok? Que é a projeção desse vetor V. Vamos supor que aqui tem um comprimento A e aqui um comprimento B. Tá? Então, podemos representar, ó, este lado aqui por um vetor. O vetor IA, ou AI, tá? AI, tá? Ok? Este vetor daqui para cá, ó, eu também posso ver ele como sendo o quê? BJ, tá? BJ.
ok? Então o vetor V, eu posso escrever ele como sendo este vetor mais este vetor, ou seja, AI mais BJ, AI mais BJ. Então tá aqui o meu vetor V, onde apenas o A é a projeção do vetor V no eixo X. O tamanho B é a projeção do vetor V no eixo Y, tá? Aquela história de eu colocar uma luz aqui, vai fazer sombra exatamente aqui. Então, a projeção no eixo X é o tamanho de A, coordenada X do vetor, ok? Se eu colocar uma luz aqui, esse vetorzinho aqui vai fazer sombra aqui, ó, justamente no tamanho de B. B é a projeção do vetor V no eixo Y. Então, o vetor V eu posso escrever dessa forma, tá? Então, aqui você nota que aqui forma um triângulo retângulo, tá? Um triângulo retângulo, e podemos usar o teorema de Pitágoras, que o teorema de Pitágoras nos diz o seguinte, ó, que a hipotenusa ao quadrado, quem é a hipotenusa? É o tamanho do vetor V, ou seja, a norma de V, a norma do vetor V ao quadrado, ela vai ser igual a quem? Ao cateto ao quadrado. Este tamanho aqui vale quanto? Vale A. A ao quadrado mais este tamanho aqui ao quadrado. Este tamanho vale quanto? B. B ao quadrado. Ou seja, a norma de um vetor V, tá? A norma de um vetor V no plano, ela vai ser igual a raiz quadrada da soma das suas coordenadas ao quadrado, ok? Então tá aqui, ó, a norma de um vetor no plano, ok? Já para o espaço, bom, para o espaço temos um vetor aqui qualquer no espaço, ó, V, ele pode estar onde quiser, eu posso trazer ele para que o início dele esteja na origem, tá? E decompor esses vetores em relação aos vetores I, J e K. Ou seja, o vetor V, ele vai ser AI mais BJ mais CK, ok? E a norma deste vetor, ela vai seguir os mesmos padrões, tá? Então, a norma desse vetor V, ó, ela vai ser a raiz quadrada da soma das suas coordenadas ao quadrado. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Ok?